Olá, gente, boa noite, tudo bem? Ô, Soraya, tô adorando estar aqui com você, tô com saudade, muito bom estar aqui com você. Então, gente, Cris Lucena é meu nome artístico, eu sou a auditora fiscal do trabalho, eu sou escritora, né? Eu escrevi um livro e pretendo escrever outros também. Esse foi só o primeiro, e se Deus quiser, em breve terei outros. Que mais, né? Eu sou a mãe do Vitor, eu sou a esposa do Paulo, eu sou celíaca, eu sou autista, tenho superdotação, TDAH, tenho um kit completo de neurodivergência e de estranheza, digamos assim, né? Não, você tem o kit completo de mulher inteligente, capaz e guerreira. São essas mulheres que nós estamos trazendo aqui. Cris, vamos falar um pouco de raiz e sonhos, né? Eu tenho certeza que todo mundo sonha, mas muitas vezes tem um medo de colocar em prática a realidade. Uma das nossas entrevistadas, a Tatiane, ela é promotora de justiça no Canadá, ela falou que ela pensou em fazer o concurso, enfrentar o Canadá, ela não mediu a montanha, ela não mediu a distância, ela iniciou e foi. Então, é Uhum. isso que todos nós, né, temos que ter em mente para poder realizar os sonhos. Você sonhava desde jovem passar no concurso público? E o que te impulsiona a seguir firme nesse propósito, Cris? Então, Soraya, eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ser auditora. Eu tinha dois tios que eram auditores fiscais, né? E eu achava o máximo. E aí eu me espelhei neles, e aí eu falei assim, eu vou ser auditora. Bom, tá bom. Bom, O esse é curso, o ponto para seguir. para mim, era o meu foco, vou ser auditora. Bom, isso estava mais ou menos no segundo grau e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, como eu te falei, e trabalho, na verdade, aí eu fiz uma faculdade, na verdade, uma faculdade que eu não gostava muito, né? Eu fiz contabilidade, era algo assim que eu não gostava muito, mas eu passei. Na verdade, eu queria fazer psicologia. Eu não passei em psicologia porque, na verdade, eu nem terminei a prova, porque a gente, quem tem superdotação, tem uma coisa de ser muito perfeccionista. Quando eu fiz a prova, eu achei que eu não ia passar. Aí eu fiquei com medo. Aí eu não fiz a redação, a prova de psicologia, né, para o vestibular. Aí a família começou a pressionar, namorado, não sei o quê, que eu tinha que fazer vestibular, tinha que fazer o curso e tal. E, só que eu não estava me sentindo pronta. Beleza. Aí eu peguei, fiz contabilidade, mas só que quando eu fiz contabilidade, eu falei, não é o curso que eu quero. Mas eu sei que eu vou passar para auditoria fiscal. Ponto. Eu sabia que eu ia ser auditora. Então eu fiz um curso que eu não gostava tanto, focando no concurso público. E aí começou a minha jornada, assim, né? Eu comecei a estudar, na verdade, para concurso, depois que eu formei, um pouquinho depois que eu formei, eu comecei a estudar para concurso. Só que assim, no início eu não foquei muito para auditor, não. Por isso que é muito importante a gente ter foco no que a gente quer. Em vários concursos na lista, com expectativa de ser chamada e tal. Enfim, essa foi a minha história. Fiquei 5 anos sem tocar no livro, fiquei, sei lá, às vezes ficava 2 anos sem tocar no livro. Então, assim, Cris, juntando você o teve tempo que eu momentos, estudei, eu não sei nem te falar quanto tempo eu estudei. mas Porque, assim, teve momentos que você pensou em desistir, né? E com como certeza. você lidava com essa frustração, e com o tempo passando, você É. dando exemplo de garra mesmo, porque você não desistiu. Eu não E o desisto de que te nada. levou isso a seguir, mesmo diante desses momentos de desânimo mesmo? Né? Assim, Soraya, o que que eu fazia? Eu respirava, dava um tempo, deixava passar. Aí, quando passava a frustração, aí eu falava, agora eu vou começar tudo de novo. Maravilha, Estava do zero. Olha, eu maravilha. tenho uma qualidade.
que eu começo do zero quantas vezes forem necessárias, não tenho vergonha. Posso ter 50 anos, 60, quantos anos for. Eu não tenho vergonha. Se tiver começado do zero, eu começo tudo de novo. Minha vontade de vencer era maior do que qualquer obstáculo. Parabéns. Eu tenho certeza que uma hora eu ia vencer. Grande exemplo. Isso era muito forte dentro de mim. Então, assim, gente, não dá para desistir. A gente tem que, respirar. Frustrou? Respira, dá um tempo, se refaz. Volta com tudo. Deu errado de novo? Faz a mesma coisa. Até onde eu vai não desistir, ter foco. E olha para você ver quanto tempo. E esse concurso dela não é fácil. E ela não tinha dinheiro. Foi o que ela levou? A fé, a certeza que ia passar e a garra. Ô, Cris, depois que você passou, depois de tanto estudo, dedicou, como é que foi finalmente ser aprovada, seu primeiro dia de trabalho? Olha, cara, foi a maior felicidade foi quando eu vi, na verdade, o meu nome, né, na lista de aprovados. Eu não acreditei. Eu achei que era um homônimo, assim. Eu falei, não sou eu não é possível. É o foco, né? Tem que ter o foco. Foco e estratégia. Eu acho que eu estudava mais para falar para meus pais que eu estava estudando. Porque eu estudava de qualquer jeito, não tinha um método, né? E aí, eu li um livro, cara, do William Douglas, que é um juiz aqui do Rio. E aquele livro, uma frasezinha do Einstein mudou a minha vida. Gente, até arrepio, tá? Uma frase do Einstein mudou a minha vida. É mais ou menos assim. É loucura fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E daí eu falei assim, pô, o meu resultado está sempre sendo insatisfatório porque eu estou estudando sempre do mesmo jeito. Então eu vou mudar tudo. Mudei tudo. Eu não sabia que essa frase era dele. Assim, dizem que é dele, mas tem gente que fala que pode não ser. Mas enfim, quando a gente põe no Google, essa frase está começando dele, né? Então, a princípio é dele. E tem tudo a ver com ele, que ele é um gênio em tudo, né? Principalmente no nível de consciência, de sabedoria, né? Uma pessoa extremamente espiritualizada. Mas a gente não se toca, né, Soraya? A gente está no inconsciente, a gente está no piloto automático. E se a gente não dá uma pausa para refletir, por isso que os livros são essenciais, né? Que traz aquela pausa para reflexão. E se a gente reflete, poxa, foi 1 minuto de reflexão que mudou a minha vida. Uma frase. Presta bem atenção nisso. Foi o seu irmão e uma frase. Lógico, não. O meu irmão foi essencial, né? Ele ter falado para mim assim, olha, dá o seu melhor que eu vou te ajudar. Dá o seu melhor. Eu só precisava ouvir aquilo, mais nada. Porque eu morava com ele, a gente dividia as despesas e tal. Eu seguro a onda durante o tempo. Sabe, tudo que eu precisava era de um apoio, né? Então, cara, juntou meu irmão com essa frase e fechou. Porque agora nós vamos passar para a segunda parte, que são desafios invisíveis. Cris, você falou que você é celíaca, né? E você vai falar um pouco para a gente. Mas antes, em que momento você começou a perceber que algo não ia bem para a sua saúde? Então, Soraya, um pouquinho antes do concurso, olha o detalhe. Quando eu fiz esse concurso, eu já estava doente. Eu já estava fraca. Quando que eu percebi? Em 2007, eu fiz o concurso em 2010. Em 2007, eu comecei a perceber que eu estava ficando muito fraca, estava perdendo muita massa muscular. Eu nadava, eu já não tinha força para nadar, eu estava dormindo mal, eu acordava cansada, com muita fadiga. E ali, eu estava achando que eu estava ficando velha, na minha cabeça. Aí eu falei, gente, a gente envelhece tão rápido, assim, 37, a gente já fica sentindo, assim, né, sem energia e tal. Na minha cabeça, era isso, porque eu ia para os médicos e falava, olha, tô assim, tô assado, não sei o quê. Ninguém falava nada. E nessa época foram quando começou, aliás, começaram os sintomas gástricos mesmo, bravos, em 2005. E aí eles foram piorando, né?
Em 2007, estavam um pouquinho piores. Eu fazia todos os exames, endoscopia, direto, não sei o que lá. Falava que eu só tinha gastrite nervosa. Então, assim, começou mesmo com uma gastrite nervosa, como que eu vou dizer? Crônica, né? Ela não melhorava, ela só piorava. E começou em 2005. Quando eu fiz o concurso em 2010, eu já estava 5 anos doente. Então, assim, já não estava com muita energia. Eu comprei, inclusive, um Centrum da Vida para ajudar na memória. Eu comprei ginkgo biloba. Eu comprei todo um arsenal também que me ajudasse, porque eu sabia que eu não estava na minha melhor fase, digamos assim, né? Eu via que a minha memória não estava muito boa, então eu tinha a coisa de não acordar bem, de dormir mal. E ali eu fui percebendo. Quando eu fui aprovada e comecei a trabalhar, aliás, um pouquinho antes de ser aprovada, a gente teve uma época de nomeação, foi muito desgastante, porque eu passei um pouquinho depois do número de vagas, mas estava com previsão no edital, mas demoraram a chamar, e fomos correr atrás de político, enfim, foi muito desgastante, um período muito ruim, e eu fiquei muito... Eu comecei a perceber que eu estava doente ali. Quando eu assumi, na verdade, em 2011, outubro de 2000, 27 de outubro de 2011, eu nunca vou esquecer esse dia, aí eu fui nomeada, eu estava me sentindo doente, cansada. E aí eu ia aos médicos e fazia a mesma coisa, exame e tal, e falava que eu estava cansada, ninguém descobriu que eu tinha. Ah, não, tenho gastrite nervosa e parará. E aí chegaram até a falar para mim, você tem que tirar chocolate, frutas cítricas, carne, álcool e tarará. Tirava, não adiantava nada. Mas foi a partir daí, com os sintomas gástricos, que eu comecei a perceber que na minha cabeça eu estava ficando velha, porque os médicos não falavam o que eu tinha, né? Então, Eles não encontravam o diagnóstico, né? não. Até porque eles faziam endoscopia só na parte superior, só no estômago. E meu problema era no duodeno. Entendeu? A doença celíaca, na verdade, é um problema aqui no duodeno, né? É uma inflamação no intestino delgado. E aí precisa de fazer uma endoscopia mais profunda, que eles não fizeram. Umas 10 vezes que eu fui para gastro, reclamando de refluxo, que eu tinha um refluxo muito crônico também, além da gastrite, eles em nenhum momento desconfiaram que eu pudesse ser celíaca. Mesmo Nossa, falando como é que foi você passar por esses exames e não encontrar resposta, enquanto seu corpo gritava por ajuda? olha, Soraya, foi desesperador, sabe? Foi desesperador porque, assim, chegou num momento muito crítico. E, assim, eu juro pra você, eu cheguei muito perto de morrer, que, assim, o negócio foi piorando, 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 piorando. E aí eu comecei a ter infecções, tipo pneumonia, infecção renal. Não era mais infecçãozinha boba, tipo rinite, nada disso, não. Nem sinusite, era coisa grave. E eu não conseguia me levantar da cama, eu me arrastava de fraqueza. Eu perdi uns 10 quilos, fiquei super fraca, sabe? Fiquei muito, eu me arrastava. Olha, não perdi um dia de trabalho. Trabalhei todos os dias doente. Eu só tirei licença quando tive uma depressão profunda, que foi um pouquinho antes de eu ficar tão grave. Então a depressão foi o primeiro sinal de que eu estava muito mal. A depressão foi o alerta, mas ali na depressão eu entrei, eu gosto de fazer isso, entrar dentro da minha alma, lá no fundo, eu queria entender por que eu estava triste. E eu entendi que eu estava deixando de ser eu mesma. E depois eu fui juntar as peças. Por que eu estava deixando de ser eu mesma? Porque eu era autista, eu não sabia, ficava copiando o comportamento dos outros para ser aceita, e aquilo me deu o quê? Um vazio existencial. Você deixar de ser você mesma para seguir os outros, para você ser aceita, isso deixa um rombo dentro de você. E ali, quando eu tive essa depressão em 2014, profunda, e eu fui no fundo do poço, mas quando eu subi, minha amiga, subi com tudo, voei, tá? Mas só que assim, eu tava muito, emocionalmente muito bem, mas só que me sentindo ainda doente, porque
Na verdade, quando eu fiquei muito mal da doença celíaca, foi em 2016, 2 anos depois. Mas como que foi que descobriram? Fala aí pra gente, o autismo e a doença celíaca, porque você fez vários exames, não encontrava diagnóstico, e você continuou nesse momento, seu corpo gritando. Fala pra gente aí, como é que foi essa descoberta, essa bênção na sua vida, né? De descobrir para você. Porque não tem cura, né, Cris? Não. É uma manutenção Se através tivesse do cura, regime eu juro alimentar. pra você que eu nunca mais iria comer glúten. De tanto que eu estudei, descobri o mal que ele faz. Se um dia tiver cura para doença celíaca, eu vou continuar fazendo a mesma dieta. Jamais vou comer glúten. Mas assim, o que aconteceu? Na verdade, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu chegava a desmaiar, dentro da minha casa sozinha. Eu desmaiava do nada, assim, caía no chão. De noite, assim, antes de dormir, sozinha. E eu falava, meu Deus, eu vou morrer. E ninguém sabia o que eu tinha. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E sentindo dormência nos membros e dor. E, tipo assim, fibromialgia. Como se fosse uma fibromialgia, uns choques, assim, sabe? E com essas infecções graves, e com fraqueza, não conseguia nem andar direito. E assim, eu desmanchando, literalmente. Meu corpo foi se desmanchando. Que eu perdi 10 quilos, assim, mas só de músculo. E aí eu falava assim, meu Deus, eu tô morrendo. O que que eu vou fazer? Ninguém consegue me ajudar. Aí eu procurei um médico aqui na minha cidade, disseram que era o melhor médico que tinha, neurologista. Fui naquele doutor, ele olhou pra mim, fez um monte de teste, olhou pra mim, você não tem nada, é coisa da sua cabeça. Ai, meu Deus. E no auge, eu estava no auge da doença celíaca, muito mal, muito mal. Assim, eu tinha uns 40 sintomas, mais ou menos. Até problema cardíaco eu tava, tá? Eu tava com arritmia cardíaca. Tudo que você puder imaginar eu tinha. Aí o homem falou isso pra mim. Aí eu cheguei em casa, aí eu falei assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Não, esse homem é louco. Tenho certeza, esse cara é maluco, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. E eu sentia, tá? Quando eu estava em depressão, quando eu senti um certo mal-estar, eu sentia uma guerra dentro de mim. É uma coisa impressionante. Eu sentia assim, meu organismo guerreando. E eu falava, o que que eu tenho, gente? É uma coisa assim, parecia que estava uma briga dentro de mim. E é exatamente isso, uma doença autoimune, né? E aí, quando o cara falou pra mim que eu não tinha nada, aí eu fui meditar, tá? Aí eu fui meditar, meditei, falei, Senhor, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. Você me mostra, por favor, pelo amor de Deus, você me mostra, porque se você me mostrar o que que eu tenho, eu vou ensinar pra todo mundo. Eu vou ensinar pra todo mundo, que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, que eu tô passando. Eu quero uma chance pra viver. E se você me mostrar o caminho, eu vou ensinar ele pra todo mundo. E foi aí que veio o insight. Eu pedi isso num dia, logo depois que esse médico falou isso pra mim. E aí, no dia seguinte, eu fiquei até emocionada. No dia seguinte, eu acordei e eu acordei com a sensação de que eu estava envenenada. Veio aquela coisa forte, assim, você está envenenada. Alguém Nossa. me falou, um espírito falou pra mim, na verdade, sabe? E aí eu comecei a pesquisar no Google, tá? Todo mundo fala, não procura o Dr. Google, não. Como não? Eu tô salva pelo Dr. Google, tá? Foi ele que me salvou. E a minha vontade de viver. Fui lá no Google, comecei a botar todos os sintomas que eu tinha. Aí, aí eu vi que tinha a ver com glúten. Eu falei, opa, é isso aqui que tá me envenenando. Aí eu podia ter alguma coisa a ver com leite também. Eu falei, primeiro eu vou tirar os dois. Aí tirei os dois. Não é o legal, né? O legal é primeiro você tirar um. Aí eu tirei os dois de uma vez. E aí voltei com leite. Não senti diferença nenhuma. Voltei com glúten, aí aquele monte de sintoma voltou. De uma vez. Um monte de sintoma. Eu falei, opa, esse negócio me faz mal. Não é pouco, não, é muito. Eu não quero nem saber de médico. Você quer saber? Eu que vou descobrir o que eu tenho, que eu tô cansada. Só teve um médico em toda a minha vida. E olha, eu sou celíaca desde jovem, tá? Porque eu tenho problema gástrico desde 10 anos de idade. O único médico em toda a minha vida que desconfiou que eu pudesse ter sensibilidade, na época, intolerância ao glúten, que eles chamavam. Mas assim, ele achava que eu poderia ter, talvez, isso. Mas só que assim, foi em 2013, antes da depressão. E ele também não insistiu, não. Ele falou assim,
sabe, por falar. Só que aí, quando veio essa pesquisa minha, eu lembrei dele. Aí eu falei, cara, então ele tem razão, eu tenho intolerância ao glúten. Só que eu tirei o glúten e continuei passando mal. Melhorei muito, tá? Tive uma melhora assim de uns 70%. Só que ainda continuei com sintomas. E aí aqueles sintomas ficavam ali me incomodando, porque eles melhoraram, mas não melhoraram completamente. Eu falei, não, gente, eu tenho mais alguma coisa. Não é isso, não. Não é só sensibilidade ao glúten, não. Aí eu comecei a pesquisar. Aí apareceram as bolhas no meu braço, aí eu botei lá na internet, bolhas que ardem, queimam, não sei o que lá. Dermatite herpetiforme. Eu falei, opa, é isso aqui que eu tenho. Na hora que eu abri, tava lá. Doença relacionada com doença celíaca. Eu falei, opa, tenho doença celíaca. A chave. Já cheguei no médico, aí eu falei, o que que eu vou procurar? Um gastro especialista em doença celíaca. Eu tô cansada de bater cabeça com o médico, não vou falar a palavra. É uma doença Eu imune, prefiro não falar. é imune, né? É autoimune, né? Não, é a doença autoimune. E aí, o que que eu fiz? Eu descobri que eu tinha essa doença, e aí eu tirei. Aí, na verdade, o que estava fazendo para mim era a contaminação cruzada do glúten. Eu tinha tirado o glúten, mas assim, eu ia em self-service, eu comia na casa das pessoas, na minha casa, sei lá, faxineira, às vezes comia alguma coisa com glúten, as minhas panelas ainda tinham glúten de quando eu comia. Então, assim, eu estava comendo glúten por tabela, e isso estava me adoecendo. Aí eu fui ao médico, lógico, especialista, ele pegou e fez lá os exames e tal, e ele confirmou que eu tinha doença celíaca. Foi assim. E o do autismo foi quase igual. Eu procurei, na verdade, eu comecei a me identificar com sintomas características de autismo. Existe uma relação muito estreita, tá? Entre doença celíaca e autismo. Assim, publicado em artigo científico, e que o negócio é tão forte, essa relação, que existe uma recomendação, tá? Para que todo celíaco seja testado para autismo e todo autista seja testado para doença celíaca. Porque a probabilidade de um celíaco ser autista é maior e a probabilidade de uma pessoa com doença celíaca ser autista também é maior. Enfim, vice-versa. E aí, o autismo foi a mesma coisa. Comecei a ver características de autismo. Eu falei, opa, eu acho que eu tenho isso aí. Opa, será que é por isso que eu me acho estranha, gente? Que eu sou um ET? Que eu vivo nesse mundo aqui sem me encaixar, tentando procurar o meu lugar e não acho? E aquela coisa de querer copiar os outros para poder ser aceita. Só que isso eu não faço mais, não, tá? Hoje sou eu. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, problema. Não tô nem aí. Você sabe que você, isso tudo aí, do autismo, né? Te coloca na posição até de superdotada, né? Na verdade, foi um longo caminho, né? Eu sempre me achei burra. Eu jamais achei que eu pudesse ser superdotada. Nunca, nunca. Uma coisa que eu pensei na minha vida. Aí o que aconteceu? Primeiro eu desconfiei do autismo, fui ao médico, procurei aqui na minha cidade um médico especialista em autismo para adultos. Dizendo ele que é especialista. Cheguei lá e começou comigo 10 minutos. 10 minutos. Falou para mim, duvido que você seja autista. Se você for autista, eu rasgo o meu diploma. Nossa! Falou isso para mim. Eu só não voltei lá para ele rasgar, porque eu tinha que pagar. Eu não ia pagar para ele rasgar, apesar que até valeria a pena. Aí, eu falei, só que eu tenho uma intuição tão forte que não tem médico no mundo que faça eu mudar de ideia. Se eu tiver certeza de uma coisa, eu vou fundo. Falei, esse cara tá errado. Aí ele falou assim, faz um laudo neuropsicológico. Se você confirmar, eu quero que você traga aqui, porque eu vou rasgar meus pontos. Eu falei, tá bom. Aí fiz todo o laudo, mas não fiz onde ele indicou, lógico, que eu não confiei nele. E aí, confirmou. Depois que eu confirmei o autismo, aí eu vi um vídeo, né, de um cara falando de superdotação. Aí o cara começou a falar assim, meu Deus. E eu sabia que eu não era só autista. Porque, assim, eu vi as coisas do autismo e tal, eu falei, mas não tá completo, tem mais alguma coisa. Eu já sabia que eu tinha TDAH também, né?
Na época da depressão, eles descobriram o TDAH. Eu falei, pô, tem mais alguma coisa. Aí eu vi um vídeo de superdotação. Aí o cara começou a falar. Não porque as pessoas têm um pensamento complexo, porque fica sempre procurando. Por exemplo, eu estou estudando sobre alguma coisa. Não tem fim o meu estudo. Porque eu vou lá no fundo, vou, e não acaba. Então, eu sempre estou em dúvida, porque quanto mais eu estudo, mais dúvida eu tenho. E eu quero mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e não acaba nunca isso. E eu falava, gente, eu acho que eu sou doida, eu achava que eu era doida, né? Eu não sabia que isso era coisa superdotado. E aí tem outras características que eu nunca imaginei. Uma pessoa com empatia muito alta, ao ponto de chorar pelo sofrimento dos outros, sem ao menos conhecer. Eu não posso ver um vídeo na internet de uma pessoa sofrendo, que eu choro, como se fosse, assim, meu filho. Coisas que eu nunca imaginei que tivesse a ver com a superdotação, né? Essa coisa de ser muito correto, muito justo, sabe? De querer tudo muito correto, muito perfeccionista, e um senso de justiça muito apurado, muito, e ético. A gente não faz nada, se fizer uma coisa errada, a gente fica assim. Resumindo, você deve sofrer muito emocionalmente, porque são coisas que a gente vê no dia a dia, né? Demais, muito sofrimento. Sim, sim. Mas o que te levou a essa insistência de querer, de pegar esse... Tudo bem, celíaco você sentia, você tinha dor, emagreceu demais, mas autismo, porque a gente acha que é tudo... Hoje em dia, porque tem muito tempo que você pegou esse seu diagnóstico, né? Mas agora virou moda. Do autismo foi bem na pandemia, 2023. Gente, níveis de suporte, assim, quanto o autista precisa de suporte para viver. O autista nível 1, por que ele tem diagnóstico difícil? Porque é autônomo, independente, não precisa de suporte, de muito suporte, se vira bem, precisa de um suporte mais emocional. Você é auditora do trabalho em Niterói. Sim. Eu imagino, além do conhecimento técnico que você tem que ter, o emocional que você tem que ter. Que, na verdade, eu tenho 3 neurodivergências, né? E todas me deixam nesse lugar, né? Assim, aí fica tudo muito mais amplificado do que o normal, né? O autismo já te dá essa, digamos, né? A gente já tem a sensibilidade exacerbada. O superdotado tem mais ainda. Então o negócio fica muito maior do que o normal. Então, assim, é uma coisa de maluco, porque com a questão do autismo com a superdotação, por exemplo, eu vejo que o negócio vai dar errado 5 anos antes. Eu canto a pedra 5 anos antes e ninguém me vê. E eu sofro porque eu sei que ninguém vai me escutar. Antes de falar, eu já sei que ninguém vai me escutar. Acontece, depois de 5 anos, ninguém lembra que eu falei. Eu sei, olha, é uma coisa de maluco. Eu sabia que eu ia passar no concurso, eu sabia que eu conhecia meu marido no trabalho, eu sabia que o meu filho ia vir nas minhas mãos através de Deus, de um pedido. Tudo que aconteceu na minha vida, né, que eu ia passar nesse concurso, cara, tudo que aconteceu, que eu ia encontrar o caminho da cura, que eu ia descobrir o que eu tinha sozinha. Então, assim, tudo que eu tive na minha vida, eu sempre soube antes o que aconteceu.